Notícias do momento, edição internacional, nesse dia 12 de janeiro, começando a nossa semana aqui com muita notícia. A gente vai trazer para vocês aqui o melhor da notícia. Fique conosco até o fim, vai compartilhando aqui. Você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então, fica com a gente aqui até o final. A gente vai trazer informações espetaculares para vocês. Não precisa mais procurar por aí, aqui tem tudo que você precisa. Notícia do momento, edição internacional, essa é a nossa edição de agora. Também essa nossa edição nacional que vai sair daqui a pouquinho e também a edição Música e Oração, todos os dias, comece bem o seu dia. Também Transição Planetária entra amanhã e amanhã de manhã sai um novo vídeo também sobre os aviões utilizados na captura do MAD e outros mais aí, tá? Então também tem o start foi dado, esse foi só o início, né? E entra no nosso Telegram, nas redes sociais e no Despertos da Araraquara. Hoje tem live às 20 horas no Despertos da Araraquara. Internacional, atenção, produção, largando a vinheta aí. O que está acontecendo? Empresas de petróleo dizem que VZ lhes deve bilhões de dólares por investimentos antigos, né? Confirmado na Folha de São Paulo, ExxonMobil e ConoPhillips lideram a lista de companhias com grandes créditos. Especialistas dizem que as dívidas dificultam o retorno de empresas esperado por Loirão, né? Essas empresas de petróleo dizem que a VZ, ou seja, elas tomaram essas empresas, né, dos Estados Unidos. O Maduro tomou essas empresas e esses dólares investidos, bilhões deles, poderão ser ressarcidos em algum momento, né? Bom, aqui VZ é inviável para investimentos, afirma CEO da Exxon. Em reunião com o Loirão, Darren Woods disse que são necessárias mudanças significativas no país sul-americano. Não tem, mencionou reformas no judiciário e tudo mais, não tem como investir nesse país, dizem eles. E as petroleiras americanas pesam a oportunidade da VZ e preocupação dos investidores. A Chevron já opera no país, mas a Exxon e a Conoco saíram do país há quase 20 anos. O presidente americano assina decreto para proteger receita do petróleo venezuelano mantidas em contas americanas. Medida impede que tribunais e credores confisquem valores de venda de petróleo da VZ. Receita ficará sob custódia americana para fins governamentais, segundo o governo. Então, muito bom também isso, uma notícia boa. E quanto à captura do MAD, né? Começa agora a reaproximação com o VZ. Então, as forças americanas, diplomatas e venezuelanos iniciaram discussões para reabrir relações diplomáticas com a VZ. O presidente colombiano Gustavo Petro propôs a criação de uma grande Colômbia, enquanto Loirão comparou a ação com uma possível operação contra Putin e afirmou que administraria o país se fosse necessário, né? E os Estados Unidos podem aliviar sanções contra a VZ nesta semana, diz secretário do Tesouro. Medida surge após a captura de MAD e busca atrair empresas americanas ao setor petrolífero. Então, a retomada do petróleo venezuelano não será rápida nem barata. Prazos, investimentos bilionários e insegurança política, além de riscos climáticos, limitam uma expansão rápida da produção, né? Pode ser cara e demorada, né? Mas aqui um vídeo mostra os venezuelanos tristes, né? Pela queda do MAD, tristes, aí caiu o homem, né? Estados Unidos devem aumentar a retirada de sanções à VZ por petróleo. Eles vão retirar as sanções e vão ter um livre comércio entre Estados Unidos e Venezuela. A petrolífera dos Estados Unidos diz a Trump que investir na Venezuela é inviável, diz a Exxon, né? É inviável devido às inseguranças jurídicas deste país. E a Estados Unidos e VZ reaproximam laços diplomáticos e eles estão amenizando cada vez, não. Então diz assim, ó, jovens cristãos vão às ruas e declaram, Jesus Cristo é o Senhor da Venezuela, diz os jovens, né? Joesley tentou convencer MAD a se exilar na Turquia em novembro, afirma jornal, né? Então, né, Diário do Brasil Notícias, ele já tentou convencer, mas não conseguiu, né? E a JIF diz que tem bilhões sobre sigilo, né? Eles tinham negócios com a VZ, esse jatinho do Wesley ali e dos irmãos Batista, eles tinham jatinho e eles conseguiram, né, entrar na Venezuela e tentar convencer o MAD, mas não deu certo, não deu certo. E eles têm bilhões e bilhões, eles têm compra de poços de petróleo na VZ, né? Então, vou te contar que
as coisas aparecendo aí, né? Também aqui a gente vê um charge do presidente americano fazendo o Putin e o Xi Jinping de fantoches, né? Porque a Venezuela deixou de ser um país livre e um país comandado por outras pessoas, né? O petróleo da Venezuela era enviado especialmente para países do Oriente e agora acabou isso aí. Ele vai ser trazido para os Estados Unidos, né? O FBI busca uma mansão do filho de Nicolás Maduro com narcopó e grupos de Medellín, né? Estima-se que Maduro tivesse 60 bilhões de dólares em Bitcoin, o que é um valor incrível, né? 10 bilhões de dólares em bancos suíços e 103 toneladas de ouro em entidades suíças. É uma pessoa do mal que mantinha os trabalhadores venezuelanos com 130 bolívares, equivales a menos de $1 mensal, né? Olha só que coisa de louco, que absurdo, né? Os Estados Unidos vai revogar vistos de todos os artistas e influencers que apoiarem o regime de Maduro. Cantores e influenciadores podem perder acesso permanente aos Estados Unidos. Aí, infelizmente, nós defendemos a liberdade, né? A liberdade dos patriotas. Bom, a opositora do MAD não pode transferir o Nobel da Paz a Trump, diz Instituto. Maria Corina havia dito à imprensa que poderia dar o prêmio ao presidente por gratidão pela detenção do Ditad, mas a opositora, o prêmio diz que não pode dar a Maria Corina, tem que ficar com ela mesma, né? Não pode dar para o Trump, né? A União Europeia deveria considerar força conjunta para substituir Estados Unidos. Então, os Estados Unidos foi abandonado pelos americanos, digamos, a União Europeia foi abandonada pelos americanos, ele saiu da OTAN, saiu de todas essas instituições que fomentavam ali militarmente, então a Europa está fraca, então eles querem arrumar um novo aliado para tentar substituir os Estados Unidos, só que não vai existir esse novo aliado, não vai ter de jeito nenhum, né? Bom, aqui no Exército dos Estados Unidos inicia uma nova geração de blindados, M13 Abrams, com arquitetura inédita, mais leve, conectado e híbrido, para enfrentar drones, mísseis e conflitos multidomínio. A Abrams é a maior revolução de blindados em 40 anos, com tecnologia híbrida e foco no futuro. Então a gente vê agora esses Abrams aqui, ó. Você pode ver que ele é diferente, ele é todo liso, né? Ele é contra drones, ele não consegue ser identificado, ele é um pouco invisível, então uma série de coisas. Aí depois de 40 anos, uma tecnologia totalmente híbrida, ou seja, a maior revolução dos blindados em 40 anos para combater os drones que estão atacando esses tanques aí, tá? Aqui a gente fala do navio tanque Marineira, que foi apreendido pelos Estados Unidos. Teve um navio que foi apreendido e ele está já sob domínio, sob custódia dos Estados Unidos, né? Então, está sob custódia. Então, veja que está chegando, está bloqueando de fato, né? O momento ali dele está bloqueando mesmo, não pode passar petróleo ilegal ali nas águas do Caribe. O CR afirma que os caças F-16 já bateram mais de 1.300 alvos aéreos russos desde 2024. Está aqui o caça F-16, que é um caça famoso, um dos mais usados no mundo ainda, né? Lembre-se, a UCR não tem exército, né? A UCR não tem exército, porque o exército é totalmente da OTAN. Então é a OTAN que está fazendo isso, e a OTAN ela fomenta a UCR com seus dinheiros que vêm da Europa, né? Que vêm justamente do DS. Estados Unidos lançam um ataque em larga escala contra o Estado Islâmico. Então veja aqui que já também abateram outro alvo. Eles lançou a larga escala contra o Estado Islâmico na Síria. Ataques são nova represália após a ofensiva dos americanos que foram detidos na Síria. Então, ataques ao Estado Islâmico na Síria, tá? Novo ataque contra a Síria. E Trump também avalia possível intervenção militar no Irã, e dizem fontes. Ele sabe que vai entrar no Irã para também derrubar esse narco-regime lá do pessoal do mar, que não é narco, mas ele fomenta o narco, né? Loirão terá reunião sobre possível ação dos Estados Unidos no Irã. Reportagem fala que
O governo considera ataques cibernéticos e outros bombardeios, uso de armas cibernéticas contra alvos militares iranianos e bombardeios, né? Líder supremo do Irã diz que vai atacar bases dos Estados Unidos e Israel em caso de bombardeios. E Irã ameaça retaliar bases militares de Israel em caso de ataque. Mortos em protestos passam de 500. Eles anunciaram 190 aqui, mas é 500 que foram abatidos pelo próprio exército do Irã, que está atirando contra a população. Eles falam 190, mas passam de 500, infelizmente, né? E a internet segue bloqueada, né? Aqui diz, ó, o número de mortos, de pessoas que partiram sobe para 500 e o confronto com a polícia se intensificou, né? Loirão decide atacar o Irã e ele vai fazer isso já nos próximos dias e horas aí, tá? Então, o Irã está ultrapassando sua linha vermelha. Estão começando, parece que algumas pessoas foram abatidas e eles não querem que isso aconteça mais. Então, os militares estão analisando e vão ter opções sólidas contra o que vai acontecer aqui. Aqui vemos um caminhão, né, que tentou ali ser cercado pela multidão, um caminhão atropela uma multidão de manifestantes reunidos em Los Angeles para protestar contra o Irã. Então o caminhão, né, atropelou mesmo, então o pessoal ficou em cima do caminhão e foi um horror o que aconteceu ali também em Los Angeles. E o regime do Irã impôs um apagão de internet para esconder um massacre em mais de 300 cidades. Loirão ameaça intervenção militar, né? Que a gente vê o pessoal botando fogo, né? O pessoal erguendo a bandeira do Irã e tal, né? Muita coisa acontecendo. Então, o líder supremo zomba do presidente dos Estados Unidos. Eles falam que esse líder supremo já teria se refugiado ou na Rússia ou em outro local, em Paris, né? Eles falam que ele teria fugido, mas não é confirmada essas notícias. Então, na verdade, não temos informações precisas sobre isso, tá? Vamos aguardar um pouquinho aqui, um charge que fizeram com o Trump como faraó, né? Irã e Brasil falam de estreita cooperação após ataque do Trump na VZ, diz o governo iraniano, né? Eles querem se unir a eles. E Trump abre fogo e faz bombardeios agora na Síria. Na Síria aconteceu com seus aviões que ali estão sediados nos porta-aviões da Europa, né? Na Síria. E também vemos que foi visto nos Estados Unidos o chamado avião do fim dos tempos, que é um avião que só sai assim, só decola quando tem situações muito drásticas, né? Chama o avião do juízo final, que pousou em Los Angeles, né? O Boeing Nightwatch, conhecido como avião do juízo final, foi visto em Los Angeles, não? Mas são treinamentos de rotina, sem indicar ameaça imediata, é apenas rotina. Urgente, Loirão manda forte recado a Cuba, sugerindo que faça um acordo com os Estados Unidos antes que seja tarde. Então ele diz, ó, ou vocês se dobram ou serão destruídos ali, tá? Trump sugiro que faça um acordo antes que seja tarde. É uma afirmação muito forte, né? Muito forte do Trump. E como Trump quer deter o silencioso avanço chinês na América do Sul, a China intensifica a repressão e cerca a igreja cristã com polícias e tratores. Tá? Então, Trump também aprova projeto de sanções contra a Rússia, Índia e Brasil, pode ser alvo de tarifas de até 500%. Né? E também Estados Unidos convocam coletiva de imprensa para falar sobre o ET de Varginha, inclusive com a entrevista com o médico que supostamente atendeu esse ET de Varginha. Então a coisa está ficando séria, e séria mesmo, né? Bom, diz assim o Trump, acabou a brincadeira, afirma que não pedirá permissão à ONU para derrubar regimes que ameaçam a América. Decisão do líder americano marca nova era nas relações internacionais, ou seja, a ONU não tem mais sentido, acabou com a ONU. E o Trump diz que realizará ataques terrestres contra cartéis no México, né? Veja só que, né, tá interessante essa história aí dele ele terminar com os cartéis do México também. Então, como eu falei, ele já disse que vai baixar as taxas de juros de cartões de crédito que serão limitadas a 10%. Olha aí, ó, uma excelente informação, né? Ele disse que a partir de 20 de janeiro ele propõe um juro de 10%, né? De 10% apenas para o cartão de crédito, tá? E não aqueles valores absurdos que faziam, né?
Bom, Trump está a bordo do Air Force One para Washington, D.C., e o serviço secreto acabou de encontrar um objeto suspeito no aeroporto de Palm Beach, e a carreata do presidente foi ajustada, diz Caroline Levitt. Então, teve um objeto suspeito. A Procuradoria Americana em Washington abriu uma investigação criminal ao presidente da Fed sobre a sede da Reserva Federal em Washington. O Fed está nas mãos da aliança já, mas ainda eles procuram manter a aparência, deixando que, né, mas já está todo no comando da aliança. Sobre a Groenlândia, vemos aqui a Groenlândia, né? Vimos que tem muito gelo aqui. Autoridades americanas vão se reunir com autoridades da Dinamarca na quarta-feira sobre a Groenlândia, que é digamos, que tem a posse do território da Groenlândia, é um território da Groenlândia, a Dinamarca, né? Então ele diz que a defesa da Groenlândia é dois trenós puxados por cães, e que os Estados Unidos estão a falar em adquirir, não alugar o país. Se não fizermos, a Rússia e a China vão. Precisamos de propriedade, precisamos realmente de um título, não de um aluguel. Tá? Então, ele sabe que a China está se apropriando da Groenlândia, os Estados Unidos vai tomar primeiro, e eles já disseram que são deles, e pronto, e não se fala mais, e conversa encerrada. Né? O Gustavo Petro, da Colômbia, propõe recriação da Grande Colômbia, unindo países latino-americanos. E o Paraguai proíbe a ideologia de gênero nas escolas públicas. Né? Muito bom isso. Tá? O Hugo Carvajal revelou que o chavismo financiou campanhas da canhota durante os últimos 15 anos. Fernando Hugo, Manuel Zelaya, Kirchner, Lula, Evo Morales, Rafael Correia, todos com dinheiro do narcopó, que era branqueado pelas indústrias da Venezuela, e saía em malas de dinheiro vivo, né? Vivo. Tá? Eles financiando as campanhas de todos esses ditadores na América do Sul, e agora eles vão ter que prestar contas com o que está acontecendo aí. Veja só que está tudo aparecendo aí, né? Então, aqui também, 10 promotores do GAECO pedem exoneração coletiva após Procurador-Geral da Justiça pedir soltura dos detentos da Turilândia. Então, pede exoneração que ocupa no órgão mais importante, né? Ou seja, algumas pessoas se revoltando, os promotores, que os juízes soltam todos os detentos, e não pode mais isso, não pode soltar detentos, né? Tem que deixar o pessoal ali, cumprir sua pena até o final, tá? E aqui tem mais notícias nacional que a gente vai falar em seguidinha, no nosso noticiário nacional. Está muito bom também, peço que vocês acompanhem nosso noticiário nacional, e vamos todos aí juntos. Quero que vocês possam ajudar o canal, quem puder ajudar aqui, colabore com o nosso canal, para a gente ter mais gente aí. Divulga esse nosso trabalho, é um trabalho feito com tanto carinho, a gente se dedica tanto, e as pessoas às vezes não compartilham, né? Então, se você gostou desse resumo de notícias, tudo o que está acontecendo no mundo, a gente pede que você apoie a gente, mande pelo menos para os seus grupos aí, para alguma pessoa, que vai ajudar muito ao canal crescer, tá? Porque Deus está no comando, e a luz... Assista a Notícias Internacional daqui a pouquinho, compartilhe.